Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Limbios Live. Hoje, mais uma vez, sempre com convidados muito especiais. E hoje eu recebo a Ana. Rose, boa noite, tudo bom? O pessoal está entrando. Kátia. Oi, Bel, tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom vocês por aqui. Boa noite, Bel. Pessoal entrando. Sheila, tudo bom? Ana Lu, coisa boa, coisa boa. Boa noite, boa noite. Só esperando a Ana entrar para que a gente comece. Olá, Nega Mendes, tudo bem? Que a gente comece a conversar. Vocês me ouvem direito? Tá dando para ouvir direitinho? Ana, que bom, você chegou. Vou chamar a Ana então e a gente vai começar a conversar sobre esse assunto de hoje. Que legal que vocês estão me ouvindo bem. A gente vai começar a conversar. Olha, ela é mãe de uma aluna da Ana, que incrível. Então sua filha é muito bem instruída. Se é aluna da Ana, que coisa fantástica, que coisa fantástica. Mas eu vou convidar a Ana então. Legal, que bom que o áudio tá ok. Vou convidar a Ana para que a gente possa começar a conversar sobre realmente esse assunto tão importante e que nós trazemos hoje aqui para a Limbios Live, que é o uso da tela, né? As aulas online. Como que a neurociência vê tudo isso? E a Ana, como psicopedagoga, pedagoga, bióloga, como que ela vê também esse processo todo e de que maneira? E o que é legal disso tudo é que ela vai trazer para a gente opções de trabalhos que ela faz dentro da escola dela e que isso possa ser incorporado ao nosso dia a dia para que a gente consiga implementar também e conseguir passar por esse processo de pandemia de uma forma mais tranquila. Então eu deixo a pergunta para vocês, aulas online ser ou não ser, essa questão fica para vocês pensarem, para vocês refletirem e terem uma resposta no final mediante tudo aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, tá certo? Deixa eu chamar a Ana para que ela entre conosco. Espera aí, vamos ver. Eu que não estou conseguindo agora apertar, agora foi. A hora que a gente precisa, ou não. Mas vamos lá, a Ana já está entrando. Boa noite, Ana! Oi, tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo tranquilo. Ah, que bom. Primeiro, obrigado por você aceitar meu convite. Eu, Imagina. eu sou um grande admirador do seu trabalho e da maneira como você conduz todo esse processo de ensino-aprendizagem. Então, muito obrigado mesmo pelo carinho, por aceitar o convite e por estar aqui hoje para que a gente possa discutir esse assunto mais do que nunca atual, não é verdade? Obrigada. Eu que agradeço o convite, Fernanda, essa oportunidade, né? Que, como você sabe, o nosso trabalho é mais reconhecido fora do Brasil que dentro do Brasil, né? Porque o tipo de Verdade. trabalho com projetos interdisciplinares e tudo é uma prática mais comum, por exemplo, na Europa do que aqui no Sim, Brasil, né? sim. E Então, você traz isso aqui para o Brasil com maestria, né? Mas a gente conseguiu, depois, assim, quando eu abri o Fundamental da Biosfera em 2009, eu pedi para ser tudo interdisciplinar, porque eu já vinha trabalhando com isso há anos na educação infantil. Mas, Aham. infelizmente, na época não foi aceito. Mas, graças a Deus, a Finlândia depois ficou em primeiro lugar no PISA e explicou para o mundo que Aí, trabalha projetos interdisciplinares. e você sabe que a neurociência nos mostra isso também. É uma constância nas minhas palestras, a questão de nós trabalharmos essa interdisciplinaridade. É extremamente importante. É super importante, e aí a gente conseguiu até mudar a matriz curricular, né, da escola e tudo, e foi Aham. aprovada na diretoria de ensino. Então, assim, a maior parte da carga horária das crianças, tanto no infantil como no fundamental na biosfera, é de projetos interdisciplinares, né? Que coisa linda. Então, foi assim, bom, tá, realizamos à vontade o sonho, né? Verdade, verdade. E agora, nessa época de pandemia, isso é fundamental, né? Sem dúvida. Porque para trabalhar o estudo remoto, né, a gente fez a opção de não fazer aulas online, né, e sim fazer o estudo remoto.
né? Então, o nosso estudo remoto tem assim, a gente manda alguns links de vídeos, umas músicas e tal, mas não tem aula online propriamente dito, né? Legal. Isso que Então, eu queria que você contasse pra gente. A maneira como você conduziu, primeiro, boa noite pro pessoal que está entrando, a Regina do CIESP está aqui conosco também hoje. A maneira como você conduziu essa adequação, depois que, enfim, tivemos que entrar nesse período de quarentena e tivemos que nos adaptarmos a todas as novas mudanças que foram impostas, de que maneira você conduziu essa adaptação, essa adequação? bom, em primeiro lugar, a gente fechou em abril, né, para férias coletivas, justamente para poder se adequar a tudo, né? Uhum. Eu não fiquei de férias, a gente começou a fazer. Trabalhou muito mais do que se Trabalhei muito. tivesse. Não, é impressionante. A gente trabalha o triplo do tempo, Verdade, né, com verdade. esse estudo remoto do que a gente trabalharia no dia a dia na escola, né? Porque é bem Uhum. mais trabalhoso, né? Mas foi muito legal que eu acho que deu para esse tempo foi o suficiente para a gente se adequar, ver o que realmente estava acontecendo, se atualizar, ver o que estava acontecendo por aí nas outras escolas que entraram de cara com aula online e tudo. E eu acompanhei, inclusive, algumas terapeutas deram o feedback para mim de como estava tendo problema com as crianças, para as crianças se adaptarem, principalmente as pequenas, né? Que Sim. então estava dando desespero, e eu até continuo recebendo o feedback disso, né? Que as Uhum. crianças pequenas não estão conseguindo se adaptar. E na escola a gente trabalha com infantil e fundamental até o quinto ano, né? Então, Tá. fundamental um, Um. né? Uhum. Então, crianças de 2 a 10 anos, né? E foi muito legal porque, assim, a gente conseguiu fazer um projeto inicial fazendo um questionamento com os pais, né, um questionário, onde nós pedimos nós listamos todos os materiais que poderiam ser utilizados durante o projeto, né? E com Legal. base nisso a gente fez então o projeto. O que eu achei assim mais interessante é que 100% dos pais responderam que teriam como baixar, fazer download de livros né, gratuitos e tudo, mas acho que 80% não tinha revista em casa para recortar. Revista Então, velha, assim. revista velha. Então eu achei muito interessante, né? Porque se for Sim. ver, todo mundo tinha como dispor de tecnologia, mas não tinha uma revista para poder fazer um recorte, O né? produto físico não Não existia, né? existia, não existia. Então a gente adequou, né? Então, como na escola a gente trabalha o material coletivo até o primeiro ano, então, justamente para trabalhar essa parte do emocional da criança, de saber esperar, de dar a vez para o outro e tudo isso, né? Então, a gente fez um levantamento, eu acabei adquirindo material para todas as crianças, né, do maternal até o primeiro ano, o material individualizado, porque seria o Aham. coletivo, né? E entregamos para todas as crianças no início de maio os kits com os materiais, né, no caso do maternal até o primeiro ano, tesoura, cola, essas coisas que normalmente seriam fornecidas pela escola, né? Do Sim. segundo ao quinto, eles já têm uso individual do material deles mesmo, né? Então não Tá. estava com tanto problema mesmo. E aí a gente entregou algumas folhas impressas que a gente está mensalmente colocando para eles e fizemos os projetos, né? Que o pessoal achou meio estranho no começo, mas depois acabou achando interessante e gostando, né? Mas é legal fazer esse link com a neurociência, principalmente que você está falando, o pessoal do maternal, porque esse é o período mais crítico em que o excesso do uso da tela, ou a gente pode dizer, principalmente no primeiro ano de vida, os primeiros 1000 dias de vida, eles são fundamentais de questões sinápticas e de desenvolvimento cerebral que a gente tem de uma forma muito efetiva durante esse período, né? Então, 1000 dias vai dar mais ou menos aí 3 anos de idade. E nesse período também a gente tem a primeira grande poda neural, né? E o que é a poda neural? A poda neural nada mais é do que a eliminação daqueles neurônios, daquelas células nervosas que não foram estimuladas. Então, aí já vem a importância da estimulação. Né? Quanto é importante para que a gente estimule, é óbvio que vai haver uma poda neural grande, significativa nesse período, porque é uma questão de adaptação realmente, mas ela vai ser muito mais efetiva a partir do momento em que nós estimularmos e que nós trabalharmos todas essas questões que a gente chama de períodos críticos, vamos dizer assim, que são aqueles períodos em que a gente tem uma propensão maior de desenvolvimento, em que a gente tem uma possibilidade maior de estimular determinadas funções de acordo com a idade
de cada criança. No primeiro ano de vida, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda, isso é uma coisa que às vezes a gente fala, e hoje em dia a gente vive uma negação da ciência tão grande, né? Verdade, verdade. Então, às vezes dá até um certo desespero. Mas, enfim, para nós que somos cientistas, pesquisadores, que estamos lutando para mostrar aquilo que é real, né? Que é verdadeiro, que a gente precisa acreditar. No primeiro ano de vida, a Organização Mundial da Saúde, ela diz para não se usar de maneira alguma a tela, porque ela pode ser ela é extremamente prejudicial para as crianças nesse período. 2 anos, a partir do segundo ano até o terceiro ano, se possível não usar, mas quando for usado, que se use no máximo 1 hora durante o dia e que esse uso ele seja para um uso produtivo, não para um uso ocioso em que a criança fique somente ali na frente observando a tela, né? Até os 6 anos de idade, a gente tem o desenvolvimento do nosso lobo occipital responsável pela nossa visão de uma forma muito grande. Então, existem várias implicações que o uso da tela pode trazer, e depois eu vou completar um pouquinho mais de acordo com a sua fala, que a fala é sua, eu já estou falando demais hoje. Mas é importante que a gente tenha esses dados e que a gente tenha noção disso, e a gente não está falando isso aleatoriamente, não estamos aqui simplesmente jogando porque eu acho bonito falar isso. Não, são dados estatísticos, são dados científicos, a gente encontra isso em publicações científicas, e isso é importante que a gente tenha noção, até para que a gente consiga adequar toda essa situação pedagógica mediante esse ensino remoto, esse ensino online que está existindo. E eu acho que isso é muito importante, porque o relato que eu tenho tido de muitos colegas meus que são gestores, como você, de escolas, da resistência dos pais e da insistência para que se tenha um conteúdo maior nesse sentido, porque eles acham que os filhos estão sendo prejudicados. E, na verdade, muitas vezes não. A gente está ajudando, não é verdade? É bem isso. Então, esses princípios todos foi o que como você sabe, eu sou bióloga, neuropsicopedagoga, né? Então eu levei em consideração justamente esses fatores na hora de fazer o projeto. Inclusive, então, até queria agradecer a Associação Brasileira de Neuropsicopedagogia que divulgou a nossa live hoje também, não é? Eu achei muito legal, eu queria agradecê-los também essa oportunidade que eles divulgaram tanto no Instagram como no grupo deles do WhatsApp, né? É a BPP, né, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia da Unidade de São Paulo, né? Então, eles deram super apoio aí pra gente também, achei muito legal. E agradecemos imensamente. Verdade, sempre. Mas o que eu levei isso tudo em conta, então a gente tem mandado, em termos de telinhas, vamos dizer, de vídeos, a gente manda assim, um vídeo muito curto, né? O único mais longo que a gente mandou foi da Estação Espacial, que daí, se vocês quiserem, daqui a pouco eu te falo como que foi esse projeto, claro, né? Claro. Sabe o que eu queria que você repetisse também depois? A questão do compartilhamento de materiais e os benefícios socioemocionais que isso pode trazer para as crianças, que eu achei isso fantástico também. Que a gente trabalha isso no nosso dia a dia na escola, né? Então, todo o infantil até o primeiro ano, que seria o nosso antigo pré, a escola que fornece todos os materiais justamente para ter esse compartilhamento nem sala de aula. Então, por exemplo, a gente coloca uma caixa, vamos dizer, os lápis de cor num pote, então enquanto um está usando amarelo, o outro está usando vermelho, aí eles pedem para trocar, então um espera o outro acabar e tudo, e eu acho que esse desenvolvimento emocional para as crianças é muito importante, lindo, né? Lindo, super. E essa questão do uso das telas, eu cheguei até a entregar em reunião de pais aquela tabela da Associação Americana, né, do quanto ao uso e tudo, as restrições, mas infelizmente não é todo mundo que aceita, né, como você bem falou, né, que não, tem uma certa resistência por parte dos pais, né, inclusive eu até recebo às vezes o rótulo de ser meio antiquada, de não me atualizar quanto à tecnologia e tal, mas não é questão disso. Pode ter certeza que você está muito à frente. A questão não é essa, tanto que a gente está fazendo live aqui mesmo, então não é uma questão minha pessoal, é uma questão de consciência. Eu quero pôr minha cabeça no travesseiro e saber que eu não causei vamos dizer, não foi a causa de uma criança ficar numa tela durante não sei quantas horas, tá? Que aí eu não ia me sentir bem, realmente não ia gostar não, porque eu sei dos prejuízos, né? Então a gente
evita, na escola mesmo, a gente evita, claro que às vezes a gente coloca algum vídeo, alguma coisa para as crianças Sim. como pedagógico, né? Mas quando necessário, senão a ideia é sempre manter o máximo possível com consulta de livros, com conversas entre os professores, às vezes mostrar alguma imagem, mas não em tela, então isso é do dia a dia, né? Claro. E dentro desse projeto que então nós fizemos, a gente pensou justamente na ativação das áreas cerebrais, tá? Incrível. Então, Sou apaixonado por isso. eu também. Essa é uma área que eu adoro, né? Verdade. Então, às vezes o pessoal fica pensando, que nem você falou, dos conteúdos, mas eu acho que, como você mesmo já falou das podas sinápticas e tudo, eu acho que o momento é mais importante a gente estar ativando as diferentes áreas e fazendo esse trabalho, por mais que o 2 mais 2 igual a 4, não é o fundamental nesse momento, tá? Verdade. Então, a gente se preocupou tanto com o vínculo das crianças dentro da família, né? Como com, vamos dizer, toda essa parte socioemocional e o desenvolvimento pela ativação de áreas cerebrais, né? Que legal. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi mandar, enquanto a gente estava fazendo essa distribuição de material e tudo isso, a gente mandou um livrinho para as crianças fazerem, né, o download, os pais lerem para as crianças e tudo, para os menores. E a partir desse livro, esse livrinho era sobre uma plantinha, né, que a menina cultivava, e essa planta dava um monte de palpite quanto à preservação de meio ambiente, que é o carro-chefe da escola, que afinal, né, biosfera tinha que ser, né? É lógico. E a partir daí, então, a gente colocou para eles pesquisarem uma receita, porque a ideia era que tivesse esse vínculo, né, e que eles realizassem a receita com cascas, talos de vegetais e tudo, para ter um reaproveitamento, que eu acho que até nesse momento de quarentena é importante, inclusive, Claro, né, claro, ter uma com menor certeza. produção de lixo e tudo. E a gente, vamos dizer, às vezes o pessoal não percebe, mas isso é uma aula de matemática, né? Porque a culinária é uma aula de matemática. A hora que você corta os vegetais ou as frutas, que nem a gente mandou também uma salada de fruta como comemoração do Dia das Mães, né? Que legal. Então, aí então, vamos dizer, a criança tá pequena ali quando você, por exemplo, na salada de fruta, quando junta todos os ingredientes, ou mesmo na receita que eles escolheram, você tem todo o trabalho de matemática de adição. Né? Na hora que você... Então, eles estão vendo na prática, vamos dizer, o que está acontecendo. E vai até o 5º ano, né? Que é quando a gente, vamos dizer, o fracionamento, que você pode depois usar de fração. Então, o que a gente pediu? Que as crianças registrassem esses momentos, né? Registrassem as receitas, e quando voltar, reabrir a escola, tudo, a nossa intenção é retomar isso e mostrar para as crianças justamente isso. Olha, tá vendo? Quais são os conceitos matemáticos envolvidos em cada etapa, tá? Então, eles já viram a prática e aí eles vão complementar com a teoria, né? Sem E dúvida. foi E isso muito... torna o aprendizado muito mais significativo. Não fica naquela questão do decoreba, do pensar que 1 mais 1 é 2. Não, vai muito mais além do que isso. Fora a possibilidade do envolvimento emocional familiar que você traz com todas essas atividades, né? Que é um ponto que nos preocupou muito para estabelecer o ensino remoto. Porque eu acho que para muitas famílias é novidade ficar com as crianças em casa tanto tempo, sim, né? Porque, queira ou não queira, eles ficam a maior parte, vamos dizer, com a gente na escola, né? Que a gente fica morrendo deles, mas não tem jeito, né? Então, vamos dizer, é trabalhoso, a gente sabe que é trabalhoso para os pais conciliarem tanto o trabalho deles, né, do home office, tudo, com as crianças em casa, né? E essa questão que você, desculpa te cortar, mas só para fazer um link com isso que você está falando, a questão do envolvimento emocional, da afetividade, que muitas vezes a gente chama de afetividade materna, mas eu tenho sido muito redundante nisso e batido nessa tecla com muita força até, mas a questão da afetividade materna, e aí entendam a afetividade materna não só como o amor de mãe para filho, mas o amor de um tio, de um cuidador, do professor, enfim, de todo esse envolvimento que pode ter, familiar ou não, consanguíneo ou não, né? Mas a importância para o desenvolvimento de um elemento cerebral específico, que é o hipocampo. E extremamente importante o hipocampo para memorização, aprendizagem, para a própria questão emocional em si. Então, crianças que são
educadas e que têm esse convívio com essa afetividade materna, elas têm um desenvolvimento do hipocampo 2 vezes maior do que crianças que não têm esse tipo de afetividade. Então, a extrema importância e a sua preocupação assim é fantástica nesse sentido, porque mesmo aí nós estamos imprimindo valores, estamos imprimindo princípios, estamos imprimindo ética, caráter, que vai ficar guardado numa região específica do nosso lobo frontal e que mais tarde vai determinar a nossa personalidade. Então, a importância nesse sentido de nós construirmos uma base emocional fortificada para essa criança, para que ela consiga passar por problemas que com certeza virão, porque todos nós passamos por eles, mas que elas consigam passar de uma forma mais efetiva. E a tela atrapalha nesse sentido. O excesso da tela atrapalha nesse sentido. Por isso que a gente optou, em primeiro lugar, pela leitura do livro. Porque, vamos dizer, só do segundo ano ainda também não teria muitas condições, mas do terceiro ano para frente é que eles poderiam ler sozinhos. Mas todos os outros dependiam de um adulto para leitura. Sim, tá? Então, assim, indiretamente, a ideia era justamente essa, ter esse vínculo emocional que para a criança, às vezes ela não está nem preocupada com a história. O fato do pai, da mãe, do tio, do avô ou da avó estar do lado, ou mesmo às vezes até o irmão mais velho, estar do lado lendo a história, é um vínculo emocional importantíssimo, né? Além do fato de ler a história, o que as personagens da história podem trazer de princípios, de valores ou mesmo de frustrações que vão servir como exemplo para que a criança consiga passar por essa frustração de melhor forma. Né? Então, e como nesse livro falava de uma plantinha que a menina ganhava, que tinha na casa dela, então a gente mandou para todas as crianças um vasinho de planta, terra e semente de cebolinha, né? Que eles não sabem ainda que é cebolinha, sim, mas eles devem estão deduzindo, né? Para todos plantarem em casa. Então, todos receberam os vasinhos, que também eu acho que é um importante elemento para esse lado do desenvolvimento emocional, porque eles vão ter que cuidar de um ser vivo. Claro, claro. Tá? E não só isso, essa questão de desenvolver a responsabilidade, mas toda a parte cognitiva, e eu digo da cognição, em si, da propriocepção, né, desses estímulos sensoriais que nós trazemos e que é extremamente importante nós trabalharmos. E aí vem mais uma ressalva que a gente faz com relação ao ensino online. De que maneira a gente consegue isso? Como? Pela tela eu vou conseguir desenvolver e a gente não consegue. E a gente sabe que o desenvolvimento, como você falou, as ativações dessas áreas, não só por atividades, como você disse, de cortar as frutas, saber fracionar, saber somar, e a partir daí você está ativando a área de matemática no cérebro, que fica aqui no nosso lobo parietal, essa área responsável pelos cálculos, você está ativando isso. Mais do que isso, a questão sensorial, ela traz um estímulo de forma que a gente consiga promover uma neuroplasticidade, que seria a união, uma nova ligação química neural ali, de uma forma muito mais efetiva. Então isso é lindo. Então, justamente a nossa preocupação era essa, porque eu falei indiretamente, vamos dizer, uma coisa é você falar 2 mais 2 igual a 4, né? Mas você, na hora que ele está cortando as frutas da salada, que nem você falou, ele está ativando a área da matemática, sim, só que sem ter consciência disso. Né? Aí a gente vai puxar depois isso para a consciência. Claro. Quando ele está regando uma planta, ele está desenvolvendo não só esse amor pelo planeta, por tudo isso, mas como uma questão de responsabilidade, porque ele está ali, ele tem que toda semana ir regar a plantinha, ele tem um ser vivo dependente dele, né? Então eu acho que essa parte do socioemocional entrou muito nesse projetinho que a gente fez, né? Projetinho? Isso é um super projeto! Então, e aí a gente deu continuidade, né? Esse foi o passo, vamos dizer, inicial. E aí, como todo mundo estava em quarentena, a gente fez um projeto que vai chegar lá na estação espacial, tá? Mas começou deixa eu só falar. A Simone, ela está falando para você falar também sobre os sons do ambiente, que foi muito bom fazer. Então, isso que eu ia falar agora. Então era vamos justamente, lá. Então, a gente, baseado nos princípios, na ideia da paisagem sonora, né? Sim. Então, considerando esse conceito de paisagem sonora e o fato deles estarem em casa, a gente pediu para as crianças passearem pela casa e entrarem Outra paixão minha, Ana, falar de paisagem sonora, música, pelo amor de Deus. Eu vou me matricular na biosfera desse jeito. Então, e aí a gente pediu então para que as crianças, é uma atividade que a gente costuma fazer na escola,
tá? Então a gente chama turma por turma, fala, todo mundo fica quietinho agora, vamos, a gente põe tatame, eles deitam no chão, todo mundo quietinho, vamos prestar atenção nos barulhos do ambiente, tudo. Então eles estão acostumados a fazer isso como uma atividade na escola. Então a gente passou para casa e pedindo para ter esse desenvolvimento auditivo, né? Então visitar cada um dos ambientes, né? E o registro disso, claro que a gente sempre respeita as faixas etárias. Tem alguns pais que falam assim, mas como que você mandou para todo mundo? Eu falei, não, eu não só mandei para todo mundo, desde o maternal até o 5º ano, como eu mandei um convite especial para os pais depois no final de semana, para eles entenderem o porquê da paisagem sonora, tá? Então foi muito legal, a gente teve, inclusive, nós já recolhemos, os pequenos era só passear, ver e fazer um desenho, uma coisa assim. E os maiores fizeram até redação. E a gente está tendo assim, um retorno com as redações muito legais. Né? Depois eu quero ver o produto final desse projeto. Pode deixar. E assim, a gente pediu para que esse passeio sonoro pela casa terminasse no quarto da criança. E aí eles tinham que desenhar o próprio quarto, os pequenos faziam desenho do quarto, e os maiores fazer a redação, descrevendo o quarto, os sons e tudo isso, né? Então Deixa eu só colocar 2 pontos que você colocou dentro desse projeto que eu achei assim fabuloso. Primeiro, você, apesar de ter proposto a mesma atividade para todos, estimulou, dependendo da idade, cada possibilidade, cada área de desenvolvimento que está mais aguçada naquela idade que você propôs tal atividade. Isso é fantástico. Eu acho que a inclusão ela começa aí, independente do nosso aluno ter ou não dificuldade, algum tipo de necessidade especial, né? É muito importante essa individualização do processo de aprendizagem. É óbvio que a gente não consegue, com uma sala, às vezes, com 30, 40 alunos, fazer isso, mas a gente consegue identificar não só essa paisagem sonora, mas a identidade de cada um mesmo, a maneira como cada um se comporta e, principalmente, as deficiências, os déficits que eles podem apresentar. E isso é muito legal dentro da neurociência aqui, que me deixa apaixonado, e aí eu começo até a me empolgar a falar aqui, mas a gente tem a possibilidade de estabelecer o treino cognitivo, né? Que é são atividades que a gente faz realmente para poder ativar essas áreas cerebrais quando a gente consegue diagnosticar algum problema em um desses alunos. E outra coisa que você falou foi a respeito dos desenhos. E aí eu já até queria, porque eu sou uma pessoa apaixonada por desenhos, confesso que faz pouco tempo que eu comecei a me aprofundar nesse assunto, mas conheci a Nancy através do CIESP também. Por sinal, o CIESP só me traz pérolas. Você e a Nancy, a sério, meu Deus do céu, apaixonado por todos. Mas, através do desenho, a gente consegue interpretar tanta coisa, não é verdade? Sim. E muitas vezes coisas que visivelmente nós não conseguimos enxergar. Não, e principalmente acho que é uma expressão da criança também. Muitas vezes ela não consegue verbalizar, mas ela consegue colocar num desenho alguma dificuldade que ela está sentindo, algum problema que ela está tendo. Então, ela acaba usando também isso como uma forma de expressão, né? Então, a gente investe muito nessa parte de desenho. Até às vezes tem alguns pais que falam, mas vocês dão muito desenho para colorir. Eu falei, vocês não imaginam as sinapses que são feitas durante a hora. Que coisa linda! E deixa eu te falar, deixar um convite para o pessoal. Hoje, a Regina conversou comigo um pouco antes até da gente entrar na live. Na sexta-feira, o pessoal estava pedindo muito. Na sexta-feira agora, eu farei uma live com a Nancy pelo Instagram do CIESP, falando sobre simbologia dos desenhos e neurociência. Então, é muito legal. Assistam, porque assim, aquilo que você falou, a quantidade de conexão sináptica que a gente é capaz de promover com o desenho, e mais do que isso, quando a gente desenha, a gente ativa o sistema dopaminérgico. A dopamina, ela nos ajuda o quê? Ela nos deixa motivados. E se a gente se sente motivado, sem dúvida, tudo aquilo que está sendo passado vai ser assimilado de uma maneira muito mais fácil, vai ficar muito mais tempo, com certeza vai se transformar numa memória de longo prazo aí. Tanto que a plantinha lá, a gente está pedindo semanalmente que eles desenhem a planta. Que ótimo! Então, o registro está sendo assim. Os maiores do 4º, 5º ano já não. A gente já começou a pedir para medir com a régua o tamanho da planta e tudo, que depois eles vão fazer um acompanhamento de crescimento, vão formar gráficos, vão fazer relatórios e tal. Mas os pequenos toda semana tem que desenhar a planta deles. Ou eles regando a planta, ou a planta em si, ou o vaso, alguma coisa. É justamente com essa intenção de dar um tema, mas o objetivo mesmo é que eles tenham esse exercício do desenho, né? Entendi. Então isso
está sendo mantido durante a semana toda, né? E outra coisa E a que eu acho lindo ingenuidade também esse... que você falou, até só antes de você passar, meu Deus, eu te corto muito, mas desculpa, é só porque eu me empolgo aqui com a sua fala. Mas outro assunto que você falou, e até o professor Eduardo, que está aqui conosco, ele também comentou, e que eu acho muito importante, que eu sei que você é uma apaixonada, e eu também sou, e não consigo dissociar de maneira alguma neurociência de inteligências múltiplas, né? Então, a gente poder entender e poder trabalhar cada uma delas e, a partir daí, individualizar o nosso processo de ensino-aprendizagem e, mais do que isso, de repente, aquela inteligência que a gente não tem tão desenvolvida, poder estimular para que novos hábitos sejam criados. Eu acho que o comentário do Eduardo... O Eduardo foi funcionário da Biosfera alguns anos atrás. Ah, ele conhece tudo, então. E eu sinto uma falta dele muito grande. Ah, que delícia. É que ele mudou para o interior de São Paulo, né? Acho então, que ele foi São José do Rio Preto, se eu não me engano, foi alguma coisa que ele pôs aqui. Isso, ele mudou, então por isso que ele saiu da Biosfera, mas o trabalho dele era fantástico também. Ele comprou a ideia da Biosfera, vamos dizer, vestiu a camisa, então a gente trabalhava muito bem junto. E justamente a base da nossa proposta pedagógica é a teoria das inteligências múltiplas. Tá? Então, desde que eu abri a escola, a base é a teoria das inteligências múltiplas e o embasamento filosófico da escola é a ecologia profunda. Né? Então, é o que a gente usa de base para tudo. Né? E os princípios da neurociência sempre, né? Porque a biologia também é minha paixão. Né? Então, assim, em continuidade desse projeto... Vai lá, não vou te cortar mais, prometo. Não, eu acho ótimo, você vai falando, é legal porque você tem o lado bem ativo da neurociência, você vai colocando, acho que até tanto o pessoal da área de educação como os pais que estão assistindo e tudo tem ideia do porquê, né, das atividades. Com certeza. Então, assim, em continuidade a esse projeto, então, assim, chegou no ponto, eles fizeram a paisagem sonora e desenharam o quarto, né? Então, assim, continuando, qual que era o nosso objetivo? Era chegar lá na estação espacial. Como maio é o mês das profissões, então a gente entrou com a ideia das profissões. Então, assim, os pequenininhos fizeram lá, pintaram um desenho das profissões e tal, uma folha impressa. Os maiores tiveram que fazer um acróstico do nome com as profissões. Tá? Então, eles tinham que pôr cada uma delas. Então, a gente falou, maio é comemorativo. Mas por quê? O link era chegar no astronauta. Né? Então, o astronauta, ele tem como opção, dentro da profissão dele, chegar a ficar 1 ano dentro de uma estação espacial no universo. Sim. Então, a gente quis fazer esse comparativo de que ficar em casa na quarentena não é uma coisa tão terrível, pode até fazer parte de uma profissão, que legal, até a gente daí mandou, eles teve o lançamento da Crew Dragon, a gente mandou o link para eles acompanharem o lançamento, a chegada lá no espaço, e aí um vídeo, que foi o único vídeo mais longo, que até a gente pediu para menores assistirem no máximo 10, 15 minutos, né, como que é a vida dentro da estação espacial, porque lá eles não podem sair de dentro da estação espacial, a não ser por caso de consertar alguma coisa do lado de fora, né? Então a gente fez esse comparativo justamente por causa do emocional. Esse objetivo foi o emocional da quarentena, tá? Que legal. E foi assim, vamos dizer, dentro do conteúdo, de profissões, de tudo, né? E assim, a gente teve um retorno muito legal, porque teve pai até que me falou que a criança não queria assistir, daí ele sentou no sofá, falou, não, mas senta aqui do meu lado, porque eu preciso assistir. E aí a criança assistiu e a hora que acabou o vídeo, não, pai, quero assistir de novo e tal. Então você vê como esse vínculo emocional, que a gente até imaginou que quem ia estar mais interessado no vídeo da estação espacial era o pai e a mãe do que a criança em si. Mas a gente fez os links. Então, por exemplo, as crianças menores que tinham trabalhado alguma coisa sobre higiene, a astronauta lá mostra como que ela escova os dentes no espaço. Então a gente chamou atenção para isso, ó, ver como que ela escova os dentes. Lembra o vídeo que você trabalhou das atividades de higiene? Olha como que é feito lá. Então a gente foi chamando a atenção de cada turma para esses aspectos, que eu falei, dentro das faixas etárias, sim, né? Sim. Então foi assim, eu achei que foi um projeto que daí fechou com essa parte da estação, principalmente porque assim, a gente todo ano participa também da Olimpíada de Astronomia, né? Uhum. Então, a gente tem, as crianças a gente tem várias medalhas já, tudo, sabe? É bem bacana. Então, assim, deu o link, agora eles vão continuar se preparando, porque normalmente a Olimpíada é em maio, esse ano foi adiada, então a gente agora vai continuar trabalhando só para eles relembrarem dos conteúdos, dos planetas e companhia. Né? Mas que então, fantástico. Essa foi uma parte inicial do projeto, né?
Mas, assim, uns cuidados que a gente está tomando, toda semana tem que ter uma música. Justamente por causa da ativação cerebral, que eu acho que... A música, meu Deus do céu! A música, só trazendo um pouquinho da questão da ativação que você está falando, a música, o som, de uma maneira geral, ele é processado aqui no nosso lobo temporal, né? O lobo temporal, ele tem áreas muito importantes e específicas de aprendizagem, da decodificação do som em si, né? Algumas áreas até ligadas com a nossa personalidade, mas a gente tem, por exemplo, no lobo temporal, a área de Wernicke, que é responsável pela nossa interpretação de texto. Então, é extremamente importante trabalhar com a música nesse sentido, mesmo porque não só a questão da ativação do lobo temporal, mas a música, ela promove uma ligação e ela é decodificada no sistema límbico, que é o centro regulador das nossas emoções. Então a gente tem uma ligação direta da música com o sistema límbico, que faz com que a gente consiga reacender e promover algumas reações fisiológicas a esse estímulo musical que a gente recebe de uma forma muito efetiva. Então a gente guarda muito profundamente essa memória musical em regiões do sistema límbico e que posteriormente vão nos ajudar de uma forma muito efetiva, e existem hoje até pesquisas mostrando isso, no tratamento de doenças neurodegenerativas. Então, pacientes com Parkinson, pacientes com Alzheimer, se nós pegarmos essas músicas que fazem parte da memória afetiva deles, nos pacientes com Alzheimer a gente consegue uma regressão na quantidade de células neurais que são degeneradas. E o efeito positivo no Parkinson que a gente vê é a diminuição dos tremores de uma forma significativa quando a gente trabalha com a música. Então, e justamente, e como vamos dizer, basicamente 70% mais ou menos, ou mais do cérebro é ativado com a música, sim, né? Sim. Então, por isso que eu pedi para as professoras toda semana colocarem uma música para as crianças, tá? Então a gente manda link para os pais, para eles verem no YouTube a musiquinha, geralmente relacionado com o tema que está sendo trabalhado na semana, né? E então toda semana eles têm alguma coisa de música, né? Como esse ano a escola fazia parte da Federação Internacional de Ecoescolas, tanto que nós fomos a primeira escola de São Paulo, do Brasil, né, de São Paulo, a receber a bandeira verde. Né? Que coisa linda! Então, que a central deles é na Dinamarca, né? Mas a gente foi contemplado com os nossos projetos, né? Com a bandeira verde 2 anos em seguida. Depois a gente acabou se desligando e continuamos só com os projetos, mas não fazemos mais parte da federação. E assim, esse ano o projeto que a gente está fazendo nessa parte de ecologia é com reciclagem, a política dos 4 R's, né? Que na escola já viraram 7, tá? Porque o pessoal fez o estatuto e já viraram 7 R's. Né? Então a gente está trabalhando isso. Então teve uma das semanas que nós pedimos para as crianças fazerem um instrumento musical de sucata. Então, foi parte do projeto do estudo remoto, foi esse, né? Então, a gente estaria trabalhando dentro do uso vamos dizer, dos R's, né? Que a gente falou de redução do lixo, né? Em si, o reaproveitamento, que é outro R, né? E entrando com o lado da música também, né? E foi muito bacana, porque a gente recebeu vídeo, assim, de criança que fez bateria, sabe? Assim, tinha uma bateria que eu falei assim, e aí eu pego a colher de pau e e batia na lata, sabe? E aí tinha o chocalho, olha, esse aqui eu fiz com a caixa da pasta de dente e tal. Então foi assim, um resultado muito bacana, e eu penso pelo lado da estimulação cerebral que isso... Incrível! E você sabe que as pesquisas nos mostram que a música, ela é capaz de promover uma ligação e uma ativação cerebral dos 2 hemisférios. Nós temos 2 hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Um mais concreto, o outro mais abstrato, um mais emocional, o outro mais lógico, mas enfim, uma extrema dependência do outro. E a música, ela é capaz, mesmo que a gente não tenha um conhecimento aprofundado técnico da música, de leitura de partitura, tocar um instrumento em si, que é óbvio que isso dá uma potencialização ainda maior, mas também está muito relacionado com a inteligência musical, né? Então a gente pode estimular isso incrivelmente. A música, ela é capaz de promover, mesmo sem esse conhecimento específico dos elementos musicais, ritmo, melodia e harmonia, a música, ela é capaz de estimular o cérebro como um todo. Então, pensando assim, para quem não teve muito contato ainda com a neurociência, é como se fossem fogos de artifício, num Réveillon, por exemplo, explodindo ali na nossa cabeça, e isso promovendo uma ativação de forma que a gente consiga
criar novos hábitos, aprender novos elementos que nos são passados através de estímulos. Então, a música é fantástica, fantástica. Então, por isso que sim, um dos pontos básicos do nosso projeto é que toda semana tem alguma música. Tá? Então, a gente abre sempre a semana com alguma música por esse motivo, né? E aí, um dos pontos que eu achei que foi muito bacana também, depois que nós fizemos, numa semana nós pedimos um instrumento musical, né, de sucata, e na semana seguinte pedimos para as crianças fazerem uma paródia de uma música infantil. Isso é incrível. Né? Então, Trabalhar paródia, meu Deus do céu. Então assim, Borboletinha, a música da Barata, Ciranda Cirandinha, qual eles, né, escolhessem, e a gente achou assim que foi super bom. Até estava conversando com uma mãe depois que ela também questionou, mas eu vi que a minha sobrinha recebeu isso e ela está no infantil, o meu filho está no segundo, também recebeu. Eu falei, bom, acontece assim, o objetivo no infantil, de novo, é o emocional, porque a gente sabia que uma criança de infantil não vai fazer uma paródia sozinha, tá? E nos maiores, eu falei, você parou para pensar que isso é uma prática de quando ele for trabalhar gramática, sufixo, conjugação verbal e tudo isso? Né? Então, essa é a ideia. A mesma coisa da que nem a receita estava preparando lá para matemática, a paródia também a gente usou para essa parte de estimulação dentro da gramática, de português e tudo isso, né? Então, assim, a ideia do que nós estamos trabalhando como estudo remoto está mais ou menos nesse sentido, Fernando, né? De trabalhar as atividades que posteriormente vão ser retomadas, todas vamos dizer, de qualquer forma, as sinapses foram formadas, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. O seu papel na construção cerebral, da construção da mente ali, está sendo muito efetivo nesse sentido, né? E é importante a gente lembrar, a gente falou muito da educação infantil, mas de uma maneira geral, o uso da tecnologia em excesso, e aí todo que a gente fala, não somos contra, mesmo porque estamos usando a tecnologia hoje para que a gente possa passar alguma novidade, algum trabalho, algum projeto que a Ana nos traz nesse sentido, fazer uma associação disso com a neurociência. Então não é ser contra ou não, é uma questão de nós, dentro de uma visão científica, mostrarmos o quanto pode prejudicar o excesso desse uso, né? Isso não só para a primeira infância, óbvio que mais na primeira infância, e hoje em dia a gente vê muito a questão dos pais, a primeira coisa que dá é um tablet. Eu dei um tablet para o meu filho de 2 anos, de 1 ano. Por quê? No intento que eu vou distrair, ele vai ficar quietinho dessa maneira. E pode até ser que fique quietinho, mas pense nas consequências que isso pode trazer. A luz do computador, a luz da tela do celular, ela influencia diretamente na produção de melatonina no nosso organismo. A melatonina é fundamental para que a gente tenha aquele despertar do sono. E a gente sabe a importância que o sono tem para N elementos, de revigorar e produção de hormônio do crescimento, de GH, né, que é extremamente importante, mas o sono ele é fundamental para o aprendizado. Sem você passar pelas fases do sono que existem de uma forma efetiva, o aprendizado não se torna efetivo também. Inclusive para guardar as memórias, né? Porque é durante o sono que as memórias são consolidadas, né? Exatamente. Então, realmente é importante. Por isso que a gente tenta evitar ao máximo esse uso dos tablets e telinhas, né? Inclusive por uma questão até que você já mencionou em algumas palestras que assisti tuas, do uso do não desenvolvimento da visão lateral. Obrigado de me lembrar, meu Deus do céu, já estava esquecendo disso. Você quer falar? Não, pode falar. É a tua especialidade. Isso é fantástico mesmo que a Ana falou e que estava passando batido hoje aqui por mim. Nós fazemos com que as crianças fiquem extremamente centradas nesse foco no tablet, no computador, no celular, permite com que não haja o desenvolvimento dessa visão periférica. O desenvolvimento dessa visão periférica, que antes acontecia quando nós, na nossa infância, né, Ana, que a gente brincava de pique-esconde, de pega-pega, então a gente via o pique ali, tinha que olhar para trás para ver o colega que estava correndo e vindo atrás da gente. Isso ajudava a promover essa visão periférica, que hoje, por esse excesso né, de contato e de visualização restrita na tela do celular, faz com que isso acabe não se desenvolvendo. E o desenvolvimento dessa visão periférica, ele é fundamental para que na vida adulta, e mesmo durante a adolescência, quando nós já tivermos a área cerebral desenvolvida, responsável para isso, a gente consiga identificar microexpressões faciais. Então, aí que eu vou identificar se o meu amigo gostou daquilo que eu falei, aí que eu vou identificar como professor se eu
Se o meu aluno tem aquele ponto de interrogação na cabeça, eu, como dentista, vou saber se o meu paciente está sentindo dor ou não, sem eu nem precisar perguntar para ele. Então, olha a importância, né? Não, e é fundamental, e é uma coisa que não é perceptível agora, né? Sim, Então, por sim. isso que a gente, inclusive, até nesse passeio do som, se você for ver, a gente também queria que as crianças observassem o ambiente. Então, tá trabalhando esse desenvolvimento da visão também, né? Sem dúvida. Porque, por isso que eu falei, todos os trabalhos são interdisciplinares, né? Então, a gente vê diferentes aspectos, diferentes matérias, né? E principalmente os sentidos, né? Todos os sentidos do corpo também, né? Eu queria projetar aqui, agora eu aprendi a projetar na live, Ana, você não tem noção, tô me achando agora. Mas eu queria só projetar essa parte boa da tecnologia. Mas eu queria projetar, e depois, se vocês quiserem, a Ana já tem acesso a isso, que a gente já até conversou sobre isso, mas eu posso compartilhar com vocês também, é só vocês me pedirem, um manual que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez a respeito do uso da tela. Né? Então, eu queria só projetar para que vocês vissem, aqui são os principais problemas médicos e alertas de saúde que podem acontecer por conta do uso exagerado da tela. Então, dependência digital, e a gente vê muito grande, né? Hoje em dia nós tratamos pacientes que chegam com esse tipo de dependência. Por quê, gente? Sim, sim. Você exagerar causar... Opa, acho que tinha caído agora. Deu uma Você me ouve? picada. Ouço. Tinha dado uma bom. Picada, mas voltou. Deu uma pausada aqui, né? Mas vai ativar no nosso cérebro a mesma área de prazer, que é o nosso núcleo accumbens, é a área de vício. Então, se eu tenho dopamina exagerando ali, me motivando e fazendo com que eu tenha uma intensidade muito grande de prazer naquele momento do uso, automaticamente isso pode se transformar num vício, né? E esse é um dos problemas. Bullying, cyberbullying, que hoje acontece demais. Demais. Não é? E a gente vê casos assim assustadores, né? Aumento da violência, abusos, fatalidades, você tem contato com tudo, não tem controle sobre o que as crianças estão vendo. E aquilo, na verdade, acaba servindo de espelho. Nessa fase, existe um período, que é um processo que a gente chama de neurônio espelho, em que a gente costuma imitar muito o comportamento do outro. Sim. Né? Tanto... Desculpa, eu ia te contar, tanto que a gente tem até uma restrição grande nesse ponto na escola, que a gente não permite o uso de celular nem nada, e não incentiva grupos de WhatsApp de forma alguma. Justamente com essa preocupação que você falou do cyberbullying, né? Que incrível, que incrível. E esses joguinhos online agora também, né, Ana, que são uma coisa assim, extremamente violentos, incitam a violência. Quanto mais sangue, mais eles ficam vidrados, mais o olho brilha. Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter nesse sentido. Não, a gente tem, justamente, a gente realmente não estimula isso, tanto que eu já acho que o auge foi um pai que foi visitar a escola, chegou e falou assim, mas onde que fica a televisão? A gente falou, não, a gente não usa essa televisão na escola. Então não precisa nem me mostrar o resto, porque minha filha gosta de televisão. Ele virou as costas e foi embora. Mas, sabe, as crianças estão na escola lá, a gente aproveita para eles brincarem em grupo, sabe? Brincarem, porque, vamos dizer, a maioria é filho único, ou então tem restrição, que nem se falou, a gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde, e eles adoram, né? A hora do recreio lá, vários horários, é justamente esse tipo de brincadeira. E até para criar esses vínculos afetivos e evitar, a gente não tem problemas de bullying, de coisa assim, pelo contrário, eles recebem, todas as crianças que têm dificuldades, inclusive, que têm necessidades especiais, são super bem-vindas na escola por todos, e eles, inclusive, ajudam e tal. Eu acho que isso é um reflexo do tipo de trabalho que a gente faz justamente com esse lado. Você acha? Eu tenho certeza disso. Com certeza, com certeza. E também essa questão que você até falou, que está aqui nesse slide que eu projetei, da questão do sedentarismo e da falta da prática de atividade física. É incrível os benefícios que a atividade física nos traz. E a necessidade que nós temos nesse sentido, porque hoje, até pouco tempo atrás, muitos cientistas, quase todos, diziam que não havia necessidade de formação de novos neurônios. E hoje a gente sabe que a neurogênese, ela acontece por conta principalmente da atividade física, né? Então, é incrível. Peraí que tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui. Laila. Isso não pode gerar algum aspecto
não pode gerar em algum aspecto traços de autismo por conta de não ler as expressões faciais, isolamento social, ou algum diagnóstico errado por conta desse tipo de característica? Sim, muitas vezes a gente tem o hipodesenvolvimento de algumas áreas que estão relacionadas com o autismo, mas o que é uma hipoativação, vamos dizer assim, né? Porque o autismo está relacionado com o desenvolvimento em si deficitário de alguns elementos cerebrais. Mas às vezes a gente tem uma hipoativação, ou seja, um menor fluxo sanguíneo naquela área e, consequentemente, uma menor oxigenação, uma menor passagem de glicose, de açúcar. Então, a gente pode ter características próximas, não que necessariamente essa criança seja laudada e diagnosticada como autista, mas podem ter alguns traços que levam a crer nisso, né? E acabando chegar num diagnóstico errado por conta disso também. É uma verdade. O que está sendo, infelizmente, está sendo muito comum hoje também, comum. né? A gente está tendo muito diagnóstico errado, que é assim, impressionante. É uma coisa que a gente até conversa muito com a equipe pedagógica lá da escola, que a gente fala, criança vem com laudo, e a gente fala, não tem nada a ver com o que está naquele laudo, né? E medicação, né? O pessoal coloca o uso abusivo de medicação também, né, Ana? O Brasil é um dos recordistas no uso de medicação para as crianças. Então, sabe, eu acho que isso são problemas seríssimos, né? Então, a gente prefere apostar na estimulação neurônica cognitiva, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer isso. E esse outro slide eu trouxe também, só para que a gente possa ver a questão do contexto familiar envolvido nesse processo todo, né? Então, fatores de risco que podem levar ao uso excessivo da tela, né? Eu passo, Nancy, passo sim. Pode deixar que eu te passo o PDF todo. Fatores de risco que podem levar isso e fatores que podem ser como fatores preventivos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, falta de afeto, abandono, isso a Ana está trabalhando e isso ela nos falou o tempo todo da importância desse sentido. Se você não tem afeto, não tem abandono, você se apega aqui pelo celular. O like que você recebe na publicação que você fez no seu Facebook, aquilo vai te dar prazer. Se isso te dá prazer em excesso, isso te leva a um vício de sempre estar usando também isso, né? Ao contrário que o diálogo e o respeito, eles podem levar a uma convivência mais pacífica, com menos uso de tela. Enfim, tem vários itens que a gente nem vai conseguir abordar tudo isso, né? Mas a questão da violência familiar, família disfuncional, o uso excessivo de álcool e drogas, né? A falta de suporte, de apoio. Enquanto se nós trabalharmos a questão do olhar de cuidados, da oportunidade alternativa que a gente oferece, né? O desenvolvimento das vaidades de uma maneira controlada, óbvio, né? O não uso do álcool e da droga e o apoio à resiliência familiar, ou seja, esse momento é muito propício para isso, para que a gente passe por esses obstáculos de uma forma mais tranquila, que a gente consiga se reinventar de uma forma mais sossegada, mesmo tendo essa dificuldade. Então, eu acho que isso, eu só pus porque eu sabia que isso ia resumir tudo aquilo que você propõe e aquilo que você explica e emprega, na verdade, dentro da sua escola. Então, eu acho lindo, Ana. Eu sou seu fã. Obrigada. E a gente também teve uns resultados muito legais. Nós vimos, assim, famílias que cantaram paródia junto com a criança quando a gente estava conversando, sabe? Então, você vê que eles trabalharam. Teve uma avó que cantou junto com a neta, que ela que fez a paródia com a menina, sabe? Então, a gente viu que o nosso objetivo foi alcançado, tá? Que realmente a gente conseguiu. Até teve uma das crianças aí que na parte da salada de fruta, que a mãe colocou chapéu de chefe, fez até um bigodinho de chefe na criança para fazer o trabalho da receita. Sabe, eu acho que esse tipo de vínculo é impagável, né? Não tem... É uma coisa que assim, supera... Não tem preço. Não tem preço, não sabe? Para a criança, aquele momento... teve um desenvolvimento muito maior do que ficar sentado 4 horas em frente de uma tela vendo atividade. Sem dúvida nenhuma. E Fora eles, que isso, você não consegue, afeta o nosso lobo frontal na questão de foco, de concentração, que é essencial para a aprendizagem, para a memorização, né? Então, a gente não tem uma efetividade muito grande. E eu acho que a nossa intenção nessa conversa foi não impor nada, porque quem somos nós para impor alguma coisa também, mas foi justamente para trazer uma reflexão da maneira como nós podemos promover um equilíbrio. Em alguns momentos a gente vê que talvez nem o equilíbrio seja necessário, é preciso a ausência mesmo de algum desses elementos tecnológicos. Mas de que maneira a gente, não é? Mas de que maneira a gente pode trabalhar
para promover um aprendizado mais significativo nesse momento em que a gente teve que se reinventar. E não só nesse momento, às vezes também dentro da sala de aula, para que não seja tão exagerado o uso dessa tecnologia, né? Uhum. É, a gente tem uma cobrança, às vezes, né, de que tem pais que ficaram inconformados. Não, imagina, como que você não está dando aula online, e não sei o quê. Então, eu falei, eu sei que se eu tivesse optado por esse tipo de estudo remoto, eu estaria altamente frustrada, porque eu saberia que eu não estou participando do desenvolvimento das crianças, né? Sim, E, no sem entanto, dúvida. essa forma que nem a gente optou, de assim, a gente tem uma preocupação de assim, mandar no máximo um vídeo de curtinho de alguma dos elementos, até para ajudar a orientação dos pais, né? Tanto que até um cuidado que até eu acho legal comentar, a gente manda os roteiros semanalmente, né, das atividades. E a gente tomou cuidado de, no início, mandar em 2 cores, né? Então, em azul era os comandos, as instruções que era para ser dado para a criança, e em preto o que era do pai, né? Ah, que Então, massa. e aí a gente colocou em letra bastão, maiúscula, a parte das crianças, e as outras a gente podia usar na minúscula também. Então, nos primeiros roteiros, nós colocamos isso, que é para os pais poderem ir se acostumando, né? E isso você depois trabalha um quadro de rotina, praticamente, que é extremamente fantástico para a nossa adaptação nessas mudanças de rotina, principalmente, né? Sim. E para a nossa preocupação era dar um suporte para os pais, que não, vamos dizer, não estão acostumados a trabalhar com a criança, né? Então, a gente colocou esses 2 aspectos. Às vezes a gente põe uma explicação entre parênteses, sabe, em preto para eles, e o roteiro para a criança em azul, né? E agora já não, agora a gente está mandando praticamente direto, só como se fosse uma conversa com a criança, né? E também deu um super resultado, porque teve mães que chegaram e falaram assim, não, a criança está conseguindo, inclusive, ler o roteiro, acompanhar o roteiro, né? Então a gente manda sempre em bastão maiúscula, para justamente, que é a primeira forma de letra que eles acostumam. Eles já têm essa dificuldade, né? Então tem alguns pais que imprimem o roteiro, outros que deixam na tela mesmo, mas a criança já está conseguindo acompanhar. Então também é um cuidado que eu acho importante, tá? Você passar, inclusive, na forma de passar as instruções para a criança, de ter um carinho, de ter não é assim, mande, faça, não sei o quê, não é só o imperativo, sabe? Exatamente. Então a gente coloca muito essa linguagem do, sabe, vamos fazer isso agora, você está gostando daquilo, e aí, tá pronto? Não é assim, tipo, pinte o desenho, né? Claro, claro. Dá um significado para aquilo, faz um sentido, não é? Então isso é um cuidado que a gente está tomando em todos os roteiros de todas as turmas, né? E, assim, o resultado, na maioria, está sendo bem positivo, sabe? Os pais estão conseguindo fazer, e uma preocupação que a gente teve também para a escolha disso a gente manda o roteiro semanal para os pais poderem organizar as rotinas, né? Então, por exemplo, foram roteiros semanais ao longo de maio, mas a gente sempre falava, olha, lembra que as atividades vão ser entregues só depois do dia 31 de maio. Então, os pais poderem se organizar, porque às vezes eles têm um computador que está precisando ser dividido dentro da família e em home office. Então, vários pais falam assim, não, é ótimo porque eu organizo, eu faço com ele no fim de semana, ou eu faço, sabe, cada família organizou a sua rotina de estudos com a criança. Eu acho isso fantástico, porque então o estudo da criança entrou na rotina familiar. Claro, claro. Então, isso é necessário, né? Nesse período não tem como ser diferente. Não tem. E as mães estão fazendo as atividades, estão participando, estão se empolgando, estão dando retorno para a gente. Isso vai ser gostoso, porque quando a gente voltar, e vai ter um processo de readaptação nessa volta também, vai ser muito mais fácil a gente poder compreender e realmente se integrar novamente nessa nova rotina, né? E a preocupação que a gente tem é aquilo, né? O nosso cérebro se formou ao longo de quantos anos e anos e anos, milhões de anos para poder formar tudo isso, e não é através da tecnologia que ele vai continuar trabalhando, né? Então, por isso que a nossa preocupação está sendo essa, vamos dizer, a opção foi essa, a gente não se arrepende, realmente algumas, que nem você falou, a gente não pode impor, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam, né? Mas não foi de bobeira, sabe? Foi uma coisa muito bem estudada, muito bem e com embasamento, né? Isso, as escolhas são com embasamento, e por mais que apareçam esses questionamentos, mas por que a mesma música dos pequenos até os maiores? Sim, mas o critério, o objetivo é outro, sabe? Sim. Então,
a gente foi fazendo esse tipo de... Que nem, e a intenção, inclusive, nós pedimos, por exemplo, no caso da paródia e dos instrumentos, a gente pediu para eles guardarem, né, os instrumentos, que quando voltar para a escola nós vamos ter uma apresentação da orquestra. Com certeza. Né? Ana, o Instagram derruba a gente com 1 hora e ele começa a me avisar com 2 minutos que tá para acabar e faltam 45 segundos. Isso eu tô aprendendo a controlar minha ansiedade com isso, entendeu? Mas eu queria muito agradecer mais uma vez, dizer e reiterar, e todo mundo disse que é fantástico, e quem está na sua escola diz isso com propriedade, que o filho aprendeu muito. A live vai ficar gravada, eu só preciso terminar antes que ela derrube a gente, senão ela não fica gravada. Mas muito obrigado, Ana. Sou seu fã. É isso que você faz que eu acredito que funcione. Queria te dizer isso. Então, obrigada. Muito obrigado por partilhar seu conhecimento. Assistam a nossa live dos desenhos que a Ana falou hoje. Na sexta nós estamos no CIESP. E segunda e terça eu tenho uma aula aberta de neuropsicobiologia da motivação. Eu vou encerrar, senão vai cair. Beijo!